Boa noite. É uma alegria para nós retornarmos aqui nesta casa, reencontrar os amigos. É muito bom isso, não é? Dr. Paulo Sérgio e eu sou a Andréa. Trabalhamos no Centro O Consolador. Também trabalhamos no Hospital Bezerra de Menezes. E ele tem um livro sobre família e eu tenho 2 CDs. A Vida é Bela e a Alegria de Viver. E temos o Facebook, o canal do YouTube, Andréa Rodrigues Alegria, com músicas espíritas. E também a divulgação das palestras e os trabalhos que nós realizamos. Então, nesta noite, o Dr. Paulo vai falar para a gente sobre bem-aventurados os misericordiosos. Então, vamos ouvir com atenção e vibrar com harmonia e paz. Boa noite a todos. Que a paz de Deus, o nosso Pai, e as bênçãos do nosso Mestre Jesus estejam conosco durante esses breves minutos de estudos, minutos de reflexões. Como já anunciado pela Andréa, nós vamos falar sobre uma das bem-aventuranças. Mas, para iniciar a reflexão, vamos visualizar o contexto em que ela ocorreu. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e se assentou. A multidão, os discípulos vieram após ele, e lá ele proferiu o Sermão da Montanha, por todos conhecido, mas cuja lembrança é sempre oportuna. Ele falou, dentre outras coisas: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. E finalmente, bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Nós estamos trabalhando esse tema já há alguns anos. Estivemos aqui na última oportunidade, em 2015, setembro, quando falamos sobre os pobres de espírito. E hoje vamos falar sobre os misericordiosos. A primeira pergunta que vamos fazer é: o que é misericórdia? É uma palavra muito conhecida do Evangelho, mas pouco utilizada no nosso dia a dia, né? Segundo o Evangelho, a misericórdia é uma virtude, é um sentimento nobre, né? É algo bom que sentimos pela dor, pelo pesar alheio de outras pessoas. É uma forma de caridade pelo sofrimento. É uma compaixão, mas é também uma forma de perdoar, de esquecer as agressões, de ignorar as ofensas que nos são feitas. E é uma forma de caridade. Nós sabemos da importância da virtude da mansuetude, né? Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. E a misericórdia é um complemento da mansuetude. As virtudes estão todas ligadas. Então, para que nós possamos ser mansos, pacíficos, temos que também
ostentar esta virtude da misericórdia. Perdoar aqueles que nos ofendem, mas perdoar de uma maneira boa, sem humilhar, sem ofender, sem dizer assim, tudo bem, eu te perdoo, mas você vai ver, né? Você vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Eu te perdoo, mas você vai ter que fazer tal coisa. Então, perdoar é um sentimento de libertação, que vem lá do fundo da alma, uma coisa boa. Não é um sentimento de vingança, né? Então eu te perdoo, mas, né, agora... Então também não podemos dizer, eu sou espírita, mas não sou santo. Ele vai ver, eu perdoo, né? Mas a lei de Deus é infalível. Quer dizer, o perdão é um ato é um ato nobre em que as pessoas se reconciliam. É um ato de reconciliação, né? Não é um ato de provocação, de irritação, né? Não é um revanchismo. Perdoar é buscar lá do fundo da alma a coisa mais nobre que a gente tem, o sentimento mais elevado, e aceitar o erro do nosso companheiro, da nossa companheira, do nosso irmão. Isso é que é perdoar, né? E ser misericordioso é perdoar desta maneira, né? E nós temos na nossa existência muitas oportunidades para exercer a misericórdia. Deus é tão generoso, é tão bondoso, que nos propicia na existência inúmeras dificuldades, inúmeras pedras no caminho, para que a gente possa exercitar e com isso aprender a amar, a ser misericordioso naturalmente. E para que a gente se lembre dessa nossa necessidade, a Andréa vai nos cantar uma canção intitulada Discussão. Quem tem razão na hora da discussão? Ninguém tem razão na hora da discussão. Dirá alguém que chora que a calma não cabe agora. Nesta mesma hora alguém gritará também que é melhor ir embora. Quem tem razão na hora da discussão? Ninguém tem razão na hora da discussão. Mas se alguém tentar se acalmar, respirar bem fundo e raciocinar, o amor por certo no final vencerá. Quem tem razão na hora da discussão? Ninguém tem razão na hora da discussão. Encontramos no Evangelho o seguinte: se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Isto nos faz recordar algo que nós falamos muito na doutrina espírita, que é a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Nós sabemos que o que nós fazemos para nós retorna. Se a gente planta
flores, planta o amor, bons sentimentos, nós vamos colher coisas boas. Mas se a gente briga, se a gente causa problemas, retornará para nós, pela lei da vida, os problemas. Então este evangelho nada mais fala: se você perdoar, você vai ser perdoado. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. A lei de causa e efeito, que é muito citada na doutrina espírita, não é um patrimônio, nem uma invenção do espiritismo. Há várias passagens do evangelho em que Jesus a ela se reporta. Portanto, a maioria das outras crenças de nossos irmãos de outras religiões também fala da lei de causa e efeito. É realmente muito importante. E falando da necessidade de ser misericordioso, de ser generoso com os limites, os defeitos daqueles que estão ao nosso derredor, recordemos a passagem pela qual Pedro pergunta a Jesus quantas vezes deveríamos perdoar, né? Está lá em Mateus. Pedro perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Alguém pode ter feito a conta e ter totalizado aí 490. Mas na verdade, Jesus disse que deveríamos perdoar infinitas vezes, que deveríamos perdoar tantas vezes quantas fossem necessárias. Da mesma forma que Deus, o nosso Pai, nos perdoa. Já pensou se Deus contasse nos dedos, ou, né, porque Deus não é um homem, não tem dedos, mas se Deus contabilizasse os nossos erros e perdoasse de maneira limitada, nós estaríamos perdidos, né? Ou a mãe levanta para cuidar do bebê que está chorando quantas vezes? 7, 40, 49, 490. A mãe levanta para dar mamadeira para o neném quando ele tem fome? Quantas vezes? Quantas vezes for preciso, quantas vezes a fralda estiver suja, quantas vezes forem necessárias, infinitas vezes. Se a criança tiver febre, a mãe vai levantar e vai, né, cuidar da criança. E assim é Deus para conosco, e assim nós devemos ser para com o nosso irmão que eventualmente pecar contra nós. Devemos perdoar infinitas vezes, ilimitadamente, né? Então a misericórdia não tem limites, assim como o amor também não deve ter limites. Então devemos aceitar as limitações, as dificuldades do nosso colega de trabalho, do nosso familiar dentro de casa, do nosso companheiro na casa espírita. Devemos aceitar a pessoa com as suas dificuldades, né? Sem limites. Isso é ser misericordioso. Há uma passagem do Evangelho muito interessante e que também trata da misericórdia, né? É aquela em que Jesus diz: conserta-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz, e que o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo, que não sairás de lá, enquanto não pagares o último ceitil. Então, Jesus fala para que nós nos reconciliemos com o nosso irmão, enquanto estamos com ele a caminho. A doutrina espírita nos ensina que nós somos espíritos e estamos momentaneamente encarnados. A nossa verdadeira vida é espiritual. No momento estamos num corpo físico,
Mas após o término do corpo físico, vamos viver como individualidade que somos na pátria espiritual. E seremos nós mesmos, a mesma criatura. Os defeitos e as virtudes são atributos da alma, são caracteres do espírito. Então, quando desencarnarmos, vamos ser a mesma pessoa. Ninguém vai virar santo, ninguém vai virar anjo, por conta do término do corpo físico. O espírito continua sendo o mesmo. E se nós tivermos mágoas, tivermos dificuldades, tivermos divergências com os nossos irmãos, tudo isso vai continuar a existir da mesma forma. Então, enquanto estamos com o nosso irmão a caminho, temos que reconciliar. Como disse Jesus, conserta-te sem demora enquanto estás com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, enquanto ainda temos tempo e oportunidade. Muitas vezes nós falamos de obsessores. Obsessores são espíritos como nós, são criaturas, filhas de Deus, mas que foram ofendidas, que foram magoadas, e estão querendo uma revanche, estão querendo uma desforra. Se nós não nos reconciliarmos com os nossos inimigos, desafetos, familiares às vezes que nós brigamos, nós estaremos eventualmente até cultivando futuros obsessores. Por isso que nós temos que nos reconciliar, temos que nos corrigir, temos que nos consertar com os nossos adversários agora. O momento é agora, não podemos esperar a morte. Então, há urgência em perdoar, há pressa em se reconciliar. Nós não podemos deixar para depois, temos que buscar a reconciliação o quanto antes, o mais depressa possível, porque o tempo passa, e daqui um pouquinho, a vida já acabou e nós perdemos a oportunidade de amar, perdemos a oportunidade da reconciliação. Então não deixe para amanhã o perdão de hoje, o abraço de hoje, o carinho de hoje, o amor de hoje. A misericórdia deve ser vivenciada. Interessante lembrarmos que se a gente tem uma dificuldade no relacionamento com alguém, a gente sofre. E quando a gente perdoa, a gente se reconcilia, a gente se reaproxima, a gente se liberta dessa mágoa. Então, quem perdoa se torna uma criatura livre, tira uma angústia de dentro de si, tira uma dor de dentro do peito, tira um nó da garganta. Então, a reconciliação, o perdão, a reaproximação fazem bem para nós mesmos. Olha como Deus é generoso, é bondoso, é realmente a inteligência suprema. Nós perdoamos e nós ganhamos, sofremos menos, somos mais felizes. Aquela passagem que nós conhecemos e que vamos ver agora é muito interessante. Mas antes de falarmos sobre ela, Andréa vai nos cantar uma canção intitulada Canção do Amor. Na canção do amor não se pode negar que enquanto houver mágoa ninguém vai amar. Na canção do amor não se pode negar que enquanto houver mágoa ninguém vai amar. O primeiro passo é compaixão. Procure sentir pena, não ligue não. Quem nunca esteve em queda, que atire então. A
se pode negar que enquanto houver mágoa ninguém vai amar. Na canção do amor não se pode negar que enquanto houver mágoa ninguém vai amar. Tente, vá em frente, experimente, liberte-se do mal que você sente, e então verá o bem que o perdão te fará. Na canção do amor não se pode negar que enquanto houver mágoa ninguém vai amar. Antes de fazer a tua oferta diante do altar, vai te reconciliar primeiro com teu irmão. Quando nós terminamos a faculdade, eu e a Andréia, isso há mais de 30 anos, nós colocamos uma mochila nas costas e fomos viajar, e viajamos bastante. Nós éramos jovens e meio sem juízo. Em Israel, nós ficamos 6 meses. Estivemos em muitos lugares, e uma coisa que me marcou muito, dentre tantas coisas que nós vimos lá, foi quando nós chegávamos em Jerusalém, aquela cidade, como nós vemos nos filmes, que é a mesma cidade onde Jesus andou, a cidade antiga, a cidade das pedras. Nós íamos chegando a Jerusalém de ônibus, e as pessoas ali vendendo carneiros, vendendo pombos, para os adquirentes fazerem as ofertas ao altar, né? Então, na época de Jesus, que era judeu, eles faziam ofertas ao altar. Foi por isso que Jesus falou: antes de fazer a tua oferta diante do altar. Ainda hoje os judeus fazem a oferta, né? Então, antes de fazer a tua oferta, vai te reconciliar com o teu irmão, né? Vai pedir desculpa, vai desculpar, vai se reaproxima do teu irmão, né? Busca reconciliação. Outra noite, melhor dizendo, durante a madrugada, dessas que a gente perde o sono e fica com o dedo nervoso lá mudando de canal, eu via um pastor evangélico fazer uma pregação que até me chamou a atenção. Ele disse que chegou uma senhora e ele falou assim: irmã, você veio limpar a igreja, mas a tua casa está limpa? Ou a tua casa está suja? Porque eu vi o nariz do seu filho escorrendo. Então vai primeiro limpar o nariz do seu filho, vai primeiro limpar a tua casa, e depois você vem limpar a igreja, né? Eu até gostei do exemplo do pastor, que na verdade nada mais é do que, né, isso que Jesus está nos falando aqui. Naturalmente que nós não fazemos a oferta, aquela oferta que se fazia na época de Jesus, de abater um carneiro, abater um pombo, isso não se faz mais. Pelo menos nós cristãos não fazemos, né? Mas nós fazemos os sacrifícios, né? Os sacrifícios dos dias atuais. A gente deixa as festas e vem na casa espírita, vem estudar, ou vem trabalhar, né? Ou faz uma economia para comprar uma feijoada para dar para a mãe, para dar para a avó, para dar para a tia, para dar para o vizinho, para dar para os amigos, e depois de hoje até para os inimigos, né? Vou dar uma feijoada para aquele meu inimigo, para a mãe dele, porque ele está muito esbelto, muito elegante, eu vou dar 2 feijoadas para ele comer bastante e engordar. Enfim, brincadeiras à parte, né? Brincadeiras à parte, a André está sugerindo assim, ir pedir desculpa com a feijoada na mão. Olha, eu vim pedir desculpa, mas quero te dar um presente, uma feijoada. Então, antes de fazer a tua oferta, a tua oferenda
O teu sacrifício vai te reconciliar. O sacrifício mais agradável a Deus é a reconciliação, né? É os próprios sentimentos que nós trabalhamos a mudança. Então eu tenho uma mágoa, eu tenho uma raiva, eu tenho uma dificuldade. Como é que eu posso vir à casa espírita para dar um passe? Como é que eu posso vir à casa espírita para receber um passe? Primeiro eu tenho que me curar, eu tenho que superar isso, eu tenho que perdoar, eu tenho que orar por aquela pessoa que eu tenho alguma dificuldade, e depois me libertando disso, tirando aquele nó da garganta, né, vir à casa espírita. Primeiro, eu tenho a irmã evangélica, tinha que ir para a casa dela, sou eu aqui não? Primeiro a irmã tinha que ir para a casa dela, limpar a casa dela e depois ir limpar a igreja, não é? Então, nós temos que repensar os nossos sentimentos inferiores, lutar contra eles, para que a gente possa, né, andar para frente. Eu vou fazer uma prece, eu estou com um ódio tremendo, eu não vou adquirir um patamar, uma vibração que me permita sintonizar com o alto. Então eu tenho que me preocupar com isso. Não é deixar de vir à casa espírita, não é deixar de orar, não é deixar de trabalhar, fazer tudo isso, mas se preocupar com o sacrifício mais agradável a Deus, lutando contra os nossos pensamentos inferiores. E para ajudar a gente a lembrar disso, a Andréa vai cantar uma canção chamada Pensamentos. Quem tem pensamentos bons é tão bom quanto os pensamentos. Quem tem pensamentos bons é tão bom quanto os pensamentos. Não fica magoado, logo esquece, nem se sente ofendido. Perdoa o passado, não ressente, só sente não ter compreendido. Quem tem pensamentos bons é tão bom quanto os pensamentos. Quem tem pensamentos bons é tão bom quanto os pensamentos. Todo mundo conhece essa passagem do Evangelho, né? Nós vemos o argueiro no olho do nosso irmão e não vemos a trave no nosso olho. Por isso Jesus diz: tira a primeira trave do teu olho, né? Então, traduzindo, esse nosso personagem aqui está vendo o cisco no olho do outro e não está vendo o graveto, não está vendo um pedaço de pau no próprio olho. Então nós vemos um defeitinho do nosso irmão e não vemos um defeitão nosso. Nós vemos um probleminha dos outros e não vemos uma coisa séria nossa. Isto, na verdade, é orgulho, não é? Nós nos consideramos melhores. Isso é vaidade. Isso nos torna cegos. Nós não vemos a trave no nosso olho, o graveto. Então, o orgulho e a vaidade nos tornam cegos. Muitas pessoas não pedem desculpas, não se reaproximam, não buscam a conciliação por orgulho. Então nós temos que reconhecer
que quando um não quer, dois não brigam. Então, se nós temos uma divergência com alguém, é porque nós também brigamos, nós falamos alguma coisa, algo que a gente talvez nem tenha percebido pela nossa cegueira, pelo nosso orgulho, mas alguma coisa aconteceu. Então temos que buscar, né, a reconciliação, temos que buscar o perdão, temos que superar essa divergência, temos que vencer o orgulho. Alguém tem que começar, né? Porque os dois estão brigados. Alguém tem que ter humildade. Quem toma a iniciativa da reconciliação é mais virtuoso, é mais bem-aventurado, é mais misericordioso. E muitas vezes o outro vai acabar reconhecendo o erro e os dois vão juntos superar este problema que envolve os dois. Encontramos no Evangelho, também tratando deste assunto, misericórdia, essa passagem: não julgueis, pois, para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados, e com a medida que medirdes, vos medirão também a vós. Então nós estamos vendo, e vocês já perceberam, que nós não estamos inventando nada, criando nada de novo, estamos reproduzindo o Evangelho, né? O Evangelho é muito rico, e se nós vivenciarmos o Evangelho, nós não precisamos de mais nada. Então, aqui está dizendo o seguinte, que nós não temos que condenar as pessoas porque elas erram, porque todos nós erramos. A Terra não é um planeta de espíritos evoluídos, somos espíritos em evolução, estamos lutando contra os nossos defeitos, estamos trabalhando, estamos todos trabalhando. Isso não quer dizer que a gente deva aceitar o erro, a gente aceita a pessoa. Jesus foi enérgico, quando ele entrou no templo, ele foi enérgico. Mas ele não concordou, quando ele questionou o comércio que se fazia dentro da casa de Deus, né, em interesse próprio, não interesse da casa. Ele questionou, ele foi enérgico. Quer dizer, nós não concordamos com o erro, mas a pessoa que errou é um ser humano como nós, que merece o nosso respeito, o nosso carinho. Não é concordar com a coisa errada, mas aceitar a pessoa dentro da sua limitação, né? Aliás, está no Evangelho, né, as palavras de Jesus, né? Então, quem de nós pode condenar, né, o nosso irmão porque ele errou, né? Nenhum de nós, né? Isto é trabalho de Deus, não é o nosso trabalho. O nosso trabalho é amparar o irmão que errou, é auxiliar o irmão que errou, é fazer o que for possível, mas, né, nunca censurar. Tem uma história de Gandhi que eu gosto muito, né, e cuja moral da história é essa, né? Para que a gente possa censurar alguém, a gente tem que ter autoridade moral. Eu não posso incidir no mesmo erro e falar que o outro está errado. Então, Gandhi foi procurado por uma mãe que pediu que ele dissesse para a criança que aquela mãe apresentava, aquela criança não podia comer açúcar, né? Não, pode deixar. Aquela criança não podia, obrigado, não podia comer açúcar. Então Gandhi foi convidado por aquela mãe para dizer assim: fala para o meu filho não comer açúcar. E então Gandhi disse para a mãe: peça para ele voltar, ou traga-o aqui daqui 30 dias. 30 dias depois, a mãe levou a criança lá, esperando que Gandhi falasse, né, um tratado, um discurso sobre os malefícios do açúcar para aquela criança que tinha diabetes. Aí Gandhi virou para a criança e falou assim: não coma açúcar.
E a mãe falou assim: mas 30 dias para isso? Ele falou: é que há 30 dias atrás eu comia açúcar. Agora eu posso falar para ele: não coma açúcar. Quer dizer, ele fez esta experiência de não comer açúcar, para ele ter autoridade moral para falar para a criança não comer açúcar. Porque se ele comesse açúcar, como é que ele diria alguma coisa, né? E ele poderia acrescentar que ele dava o exemplo, não tinha comido açúcar nos 30 últimos dias e tinha sobrevivido. Então a criança também iria sobreviver se não comesse açúcar. Muito bem. Há uma passagem do Evangelho que nós vamos recordar agora, que transcrita de uma forma poética num livro chamado Perseverança. É uma passagem que todos conhecem, mas que vem de uma forma bonita, e nós vamos recordar rapidamente agora para fixar bem na nossa memória. É aquela passagem da mulher adúltera, né? Então, diz o autor que diante da pobre mulher que os doutores da lei lhe apresentavam na condição de pecadora, esperando que ele endossasse a pena máxima prescrita às adúlteras, a morte por apedrejamento em praça pública, antes de abaixar-se ao solo para rabiscar na areia, nela Jesus fixou demoradamente o seu olhar. Aos olhos divinos, para os quais o passado e o futuro não contêm segredos, ao invés daquela mulher ali, pecadora, ele viu uma menina de não mais do que 12 anos de idade, órfã de mãe. O pai irresponsável a fez aceitar os serviços de doméstica na casa de um ancião septuagenário, em troca de certos favores no Sinédrio. Sinédrio era um tribunal em Israel. No entanto, inspirado por escusas e intenções, o leviano rabino logo iniciou sobre aquela criança indescritível processo de sedução, com inúmeras chantagens e ameaças. Sozinha, sem o apoio da família e sem forças psicológicas para resistir-lhe o assédio constante, a criança acabou por entregar-se ao rabino, feito uma vítima que se entregava a uma víbora. Depois de conspurcar-lhe, de abusar dos seus sentimentos puros por muito tempo, cansado da menina agora em plena mocidade e preocupado que fosse denunciado pelos crimes que estava cometendo, ele resolveu expulsá-la de casa sobre a falsa acusação de que não poderia manter dentre as serviçais uma ladra. Jogada na rua, com as portas fechadas pela casa paterna, a menina resolveu aceitar asilo na única casa que lhe descerrara as portas à desventura imensa, uma casa de prostituição. E aquelas imagens na memória da menina eram vistas e descerravam célebres pelo olhar profundo do Mestre Jesus. E Jesus, ao levantar-se daquele solo poeirento, fixando o olhar demoradamente no rabino que estava ali presente, segurando uma pedra em cada uma das mãos,
com o rosto semioculto pelo capuz da túnica, pronto para o primeiro arremesso, identificado pelo Senhor como verdadeiro réu naquele processo. Jesus proferiu então as palavras que ainda hoje encontram-se ecoando no coração dos culpados: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. O rabino então, sem forças para segurar as pedras, permitiu que elas caíssem, rodopiou dos calcanhares e saiu cambaleante rumo a destino incerto. E o final da história todos conhecem, né? Jesus se aproximou da moça e disse: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Eu também não te condenarei. Vá e não voltes a pecar. Então Jesus foi generoso, mostrou que era preciso ter autoridade moral para condenar e ninguém ali a tinha. Mas ele não concordou com o erro. Ele disse para a moça que não mais pecasse, que tivesse uma vida reta, honesta, proba. Mas ele não aceitou o erro, não disse que o erro era algo correto. Ele, pelo contrário, pediu que ela não mais pecasse. Nós vamos, já próximo de encerrar, recordar que está lá, né, na oração do Pai Nosso, pedimos o perdão às nossas ofensas. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Quer dizer, se nós não perdoamos aqueles que nos ofendem, como é que nós vamos pedir perdão para Deus, não é? Lembrando que o perdão liberta. Quem tem mágoas, quem tem ódio, sofre. Quando nós perdoamos, nós nos libertamos, não é? Mas perdoar é algo que vem lá, né, do fundo do coração, vem lá do âmago da alma, do interior do ser, não é algo da boca para fora, é um sentimento, não é? Porque senão, né, vai ficar aqui na terra quando desencarnarmos, porque para ser um perdão verdadeiro tem que ser algo do espírito, não é? Chico Xavier falou algo muito bonito, não é? Que eu seja como devo ser e que aceite os outros como eles são. Está lá no Evangelho, na verdade ele está traduzindo palavras do Evangelho. Nós temos que aceitar as pessoas como elas são e não exigir que elas sejam como nós gostaríamos que fossem, né? No Evangelho nós vamos encontrar uma pergunta muito interessante, não é? Se ninguém é perfeito, nós não podemos corrigir? E aí nos colocamos, né, nessa situação difícil. Então, o Evangelho fala que ninguém pode corrigir ninguém. A própria resposta que o Evangelho nos dá. Nós temos educadores, nós temos pais, nós temos autoridades, nós temos pessoas que têm o dever legal de corrigir os outros, né? Mas corrigir com amor, corrigir com carinho, fazendo a pessoa crescer, fazendo a pessoa evoluir, e não apenas ofendendo, né? Não apenas magoando. E para encerrar, vamos recordar que o ano passado a igreja comemorou o jubileu da misericórdia, uma comemoração lá da igreja, mas o Papa Francisco, ele promulgou uma carta chamada Misericordia et Misera, onde ele fala que Jesus é a misericórdia em pessoa, é o exemplo de misericórdia, e faz a alusão à pecadora como mísera, não é? Uma carta interessante. E agora, para encerrar a nossa participação, a Andréa vai cantar uma canção, né, intitulada Eu Sou Feliz. Nós vamos cantar juntos.
A letra é bem fácil. Eu sou feliz, pois tudo o que tenho na vida me diz: eu sou feliz, sou muito feliz. Eu sou feliz, pois tudo que tenho na vida me diz que eu sou feliz, sou muito feliz. Tenho a esperança para sorrir e com minha alegria vou contagiar. Posso sonhar com um dia melhor e sei que esse dia vai chegar. Eu sou feliz, pois tudo que tenho na vida me diz que eu sou feliz, sou muito feliz. Ganhei de presente da vida um corpo e posso dizer, isso já não é pouco. Nem vou reclamar desta vida ao sofrer, pois terei a chance de crescer. Eu sou feliz, pois tudo que tenho na vida me diz que eu sou feliz, sou muito feliz. Agora que já aprendi o caminho, vou aproveitar e doar mais carinho, amor e afeto. Eis o remédio correto para aliviar a dor, seja de quem for. Eu sou feliz, pois tudo que tenho na vida me diz que eu sou feliz, sou muito feliz. Agora todo mundo já aprendeu, já podemos soltar a voz, né? Eu sou feliz, pois tudo que tenho na vida me diz que eu sou feliz, sou muito feliz. Muita paz a todos, que possamos retornar aos nossos lares com as melodias a sussurrarem no nosso coração, a nos lembrar o quanto somos felizes, porque nós conhecemos Jesus. Lembrando de tudo que refletimos e recordamos nessa noite, nas palavras das bem-aventuranças, e que, se alguém tiver interesse de entrar no Facebook, Andréa Rodrigues Alegria, Andréa sem I, e também no YouTube, no canal Andréa Rodrigues Alegria. E se tiver interesse nos CDs, são 3 CDs na verdade: Viver Feliz, A Vida é Bela e Alegria de Viver, com músicas que ajudam a ter ânimo, esperança e motivação para seguir lutando. E o mais importante, toda a renda dos CDs é beneficente para obras espíritas. Muito obrigada.